Muito bem. E eu peço que você abra a sua Bíblia no livro de Josué, porque é o livro que estamos utilizando como base para essa série de mensagens, que trata da terra prometida. Terra prometida, lugar de leite, mel, mas também lugar de gigantes. Infelizmente, é uma realidade que todos nós vivemos. E lá em Josué, logo no capítulo 1, versículo 8, nós vemos a primeira das características dessa relação que você e eu precisamos ter com Deus, nesse nosso caminho em direção à conquista da vontade de Deus para nós, das promessas de Deus para você, aquilo que chamamos de terra prometida. Né? Vimos lá na primeira mensagem dessa série que a terra prometida não é o paraíso. A terra prometida é o que nós estamos vivendo aqui agora, cheia de lutas, de desafios. O paraíso não vai ter luta e desafio. É aqui e agora. Terra prometida é aqui e agora. Então, o que a palavra de Deus nos apresenta é para nós, é para esse momento que estamos vivendo em nossas vidas. Foi também para os primeiros cristãos e será para aqueles que vierem, porque a palavra de Deus é atemporal. Os seus princípios, os seus valores, eles se aplicam a todo tempo. Por isso nós podemos, a cada geração, ir à palavra de Deus e vê-la se renovando aos nossos olhos. Não é relevante para as nossas vidas sabermos os detalhes, irmos à palavra de Deus, irmos ao livro de Josué, por exemplo, né? Hoje falaremos da vitória do Senhor. A vitória sobre Jericó foi dando várias voltas em torno da cidade, então precisamos dar voltas em torno do nosso inimigo para derrotá-lo. Gente, não é literal. Não é que nós devamos repetir literalmente o que estamos lendo, mas precisamos, com a ajuda do Espírito Santo, buscar as aplicações práticas do texto, os princípios do texto bíblico e trazer para a nossa vida. E o primeiro deles, que vimos nessa nossa busca por viver pelas promessas de Deus, no meio desses desafios, enfrentando os gigantes da vida, é que as promessas de Deus são condicionais. Josué 1:8, não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que se cumpra fielmente tudo o que está escrito. E vamos ler a parte final do versículo, vamos ler juntos? Eu estou projetando aqui. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Quem é que não quer ser bem-sucedido aqui? Quem é que quer ser bem-sucedido aqui? Quem? Todo mundo quer ser bem-sucedido. Mas para isso, para que os nossos caminhos prosperem em meio a essa terra que tem leite e tem mel, mas que também tem gigantes, nós precisamos não deixar de falar as palavras deste livro da lei, meditar nelas dia e noite, para que então as possamos cumprir. Não tem como você cumprir alguma coisa que você não conhece. Não tem como você conhecer alguma coisa que você não estuda, que você meditar é estudar, é trazer para você, buscar o entendimento de como aquilo se aplica à sua vida, aquilo que você está lendo. E a neurolinguística já nos ensinou que se você apenas lê com os olhos, ou ouve, muito do que você está lendo se perde. Agora, se você com os olhos está lendo e fala em voz alta, aí você consegue reter muito mais, por muito mais tempo. E se logo em seguida você ainda fica meditando naquilo que você leu para você mesmo,
você reterá ainda mais. O top é quando você ensina, né? Ouvir, ler, falar, estudar, ensinar. Quando você ensina algo, aí sim, você guarda praticamente tudo o que você está ensinando. Então, isso dizem os especialistas da neurolinguística, né? A Bíblia, muito tempo antes disso, 3.000 anos atrás, 1.000 anos antes de Cristo, já dizia que não basta você ler o texto, você tem que falar o texto. E, além de falar, você tem que meditar nele. E, uma vez meditando nele, aplique na sua vida, cumpra o que o texto está dizendo para você. A partir daí, a partir do conhecimento da palavra, você tem um primeiro passo, um primeiro movimento nesse caminhar pela terra prometida, que é a vida de cada um de nós, é o aqui e é o agora. A cada momento, você precisa vencer o primeiro obstáculo, que no caso aqui do povo de Deus, guiado por Josué, era atravessar o Rio Jordão. O primeiro obstáculo da vida de todos nós é entrar na terra prometida. É se encontrar com Deus. Então tem toda uma analogia entre o cruzar o Jordão com as águas do batismo, por exemplo. E ali você entra na terra prometida. Ali você passa a caminhar com Deus. Mas a vitória já é obtida? Não. E aí vem o segundo passo, também já visto, a preparação para ouvir. Para você poder ouvir, você tem que se preparar. Quem aqui já estudou para concurso, sabe que você tem que ter uma boa noite de sono, você tem que se alimentar bem, tem toda uma preparação que você precisa fazer antes de ir fazer a prova. Se você dormir mal, você não vai conseguir fazer bem sua prova. Então, se para uma coisa tão simples quanto fazer uma prova, você precisa se preparar para enfrentar os desafios da vida, também. Mas isso também já vimos. Com a ajuda, a orientação da palavra de Deus, nós nos preparamos para enfrentar esses desafios, esses gigantes que acompanham a nossa caminhada, que tentam nos impedir nessa caminhada que estamos fazendo. Mas hoje veremos na palavra algumas dicas muito objetivas do que precisamos fazer para, uma vez preparados, obter a vitória. Nós cantamos tanto aqui sobre vitória hoje, não foi por acaso, né? O pessoal que escolheu as músicas sabia que o tema de hoje seria esse. E, dessa forma, já está em nossas mentes as palavras de vitória. Vitória que foi prometida para nós. Estamos em busca das promessas de Deus. Nós queremos torná-las reais em nossas vidas. Mas há obstáculos, há dificuldades. Nós mesmos acabamos colocando pedras de tropeço no nosso próprio caminho. Nós sabotamos a nós mesmos. Você já ouviu isso? Que muitas vezes nós nos sabotamos por motivos além da nossa própria compreensão? Se você quer ser vitorioso nessa caminhada pela terra prometida, faça como Josué. E aí, vamos avançar um pouquinho para o capítulo 5. Lembrando apenas que o povo de Deus, naquela época, retratado aqui por esse livro, estava vivendo debaixo de uma aliança. Qual foi a preparação que eles fizeram para poderem, então, partir para a luta contra Jericó, o grande obstáculo que estava à sua frente? Eles precisaram se consagrar ao Senhor. Eles precisaram reafirmar o compromisso deles com Deus, a aliança deles com Deus. Que, no caso aqui do livro de Josué,
era a aliança da lei, a aliança do Sinai, que era representada pela circuncisão. Então, eles se prepararam, reforçando, trazendo de volta a sua memória, que estavam vivendo debaixo de uma aliança com Deus, circuncidando todos os homens que tinham nascido no deserto, naqueles 40 anos em que eles foram peregrinar no deserto por conta da posição, a postura de revolta deles, que vimos lá em Números 13, na primeira mensagem. Ok, reafirmaram a aliança deles com Deus e, portanto, estavam prontos para ouvir a direção de Deus para obterem a vitória. Mas e nós? De que forma isso se aplica à nossa vida? Nós hoje não praticamos mais a circuncisão. Ainda bem, porque hoje nós estamos vivendo debaixo de uma outra aliança, uma nova aliança, aliança por meio do sangue do Cordeiro, do sangue de Jesus. Lembram que Jesus disse na última ceia para os seus discípulos: eis que eu lhes apresento o cálice da nova aliança no meu sangue, que será derramado por vocês. Essa é a aliança que você vive com Deus, por meio do sacrifício de Jesus. Não é algo que você faça, é algo no qual você creia. Crendo nessa aliança, crendo nesse vínculo que foi criado entre você e Deus por meio da sua fé no sacrifício de Jesus por você, você está preparado. E é por isso que eu preciso te perguntar: você está vivendo debaixo da aliança da graça, da aliança do sangue de Jesus? Você precisa reforçar isso para você toda hora. Eu estou vivendo debaixo da aliança com Deus. Eu pertenço a Deus. O Senhor cuida de mim. Porque o diabo, nosso inimigo, vai tentar convencê-lo do contrário. De que Deus não se importa com você, de que Deus não está te ouvindo. Então você precisa sempre se lembrar, essa é a preparação, se lembrar de que Deus está com você. Você não está sozinho. E por isso eu te pergunto, como você está se sentindo na sua aliança com Deus nesse momento? Pare e pensa um pouquinho. Como é que você está se sentindo? Às vezes, eu acho que Deus se esqueceu de mim. Eu me sinto assim às vezes. Não sei quanto a você. Mas aí, quando me volto para Deus, Ele me faz lembrar das vezes em que Ele me livrou. Nessa viagem mesmo que fizemos agora, ficamos 3 semanas fora, 2 domingos, não sei se você sentiu a minha ausência, mas passamos por momentos maravilhosos, mas também passamos por, como disse a minha irmã, perrengue chique, perrengue em euro. E, gente, sabe o que é você pagar o estacionamento e deixar cair o papelzinho do estacionamento no chão? Imagine-se nessa situação, você está num país estrangeiro, você não fala bem a língua, paga o estacionamento, vai até o carro, pega o carro, sai do carro, chega na hora de apresentar o papelzinho, cadê o papelzinho? Procura daqui, procura dali, procura daqui. Meu Deus, será que caiu no meio do caminho? Será que eu preciso andar todo o caminho de volta para ver onde caiu? E aí, quase como uma voz audível, volta lá no guichê de autopagamento, que não tem nenhuma pessoa com quem você falar, é tudo automático. Volta lá. E o papelzinho está no chão? Em frente à máquina? O papelzinho não tem a placa do carro. Qualquer pessoa, opa, um papelzinho pago aqui, deixa eu trocar, Esse é meu agora. Não, ficou lá, quase 5 minutos. Isso é livramento do Senhor.
E nessa hora, a gente vê assim, poxa, ou eu acredito em sorte, ou eu acredito que Deus está comigo. Eu prefiro acreditar que Deus está comigo. Até porque eu nunca fui muito sortudo, não. Então, gente, livramento do Senhor. Significa que nada deu errado na minha viagem? Claro que não. Até já comentei brincando aqui que era quase que uma pancada por dia. Né? A fila, não toca nisso. O que você está fazendo aqui? Ah, meu Deus. Mas o Senhor nos livrou de todas as arapucas onde a gente se enfiou. E com isso Ele nos lembrou o quanto nos ama. Estou no plural aqui porque havia outras pessoas comigo, né? Não era só eu. Como você está se sentindo em relação à sua aliança com Deus? Eu me senti renovado. Eu pude ver na prática que Deus está comigo. Como você está se sentindo? Você está confiante de que Deus está do seu lado, de que Deus está caminhando contigo, mesmo no meio de um vale tenebroso, como está lá no Salmo 23, que Ele nos acompanha nos vales tenebrosos? Você está confiante que Deus está contigo, mesmo quando o seu barquinho enfrenta uma tremenda tempestade? Como é que você está se sentindo? Talvez você esteja vivendo hoje uma tremenda tempestade. Nós vemos na Bíblia, nos Evangelhos, que os discípulos enfrentaram 2 tempestades no mar da Galileia. Não era um mar muito grande, você de um lado consegue ver o outro, mas ainda assim, no meio do mar, você pode estar até numa piscina. Se você encara uma tempestade no meio da piscina, você vai ficar com medo, no mínimo de tomar um raio. Como é que você se sente quando está no meio da tempestade? Os discípulos não se sentiram muito bem, não. Está lá, não precisa abrir a Bíblia, apenas citando da onde eu estou tirando o que eu estou falando. Mateus 8, 23 a 27. Os discípulos estavam com Jesus no barco e perderam a fé. E seus olhos estavam voltados para as circunstâncias, para a tempestade, e não para o fato de que Jesus estava com eles. A ponto deles o acordarem: mestre, estamos a morrer, estamos a ponto de morrer, o senhor não vai fazer nada? Não é assim que muitas vezes nós nos sentimos? Até acreditamos que Jesus está no barco com a gente, mas como se ele estivesse dormindo. Não vai fazer nada. Qual foi a resposta dele? Vocês têm muito pouca fé. Às vezes a gente está assim. Está temeroso, como eles estavam, com medo mesmo. Como é que você está? Você está confiante ou você está temeroso? Pense um pouco nisso, medite um pouco nisso. Porque somente se você tiver confiança na promessa de Deus para a sua vida, é que você vai conseguir dar o primeiro dos 3 passos, assumir a primeira das 3 atitudes que Josué assumiu e que lhe permitiu guiar o povo de Deus àquela vitória que nós conhecemos já amplamente, que está em Josué capítulo 6, que é a vitória sobre Jericó. Todo mundo aqui conhece a história, né, dos 7 dias, 7 voltas em torno da cidade. Todo mundo conhece essa, né? Então não vou entrar no mérito, não, né? Ficar tocando trombeta e tudo mais, não precisa, tá? Não precisamos disso, você já conhece. Até porque, como eu já disse no início, não é literal, né? A aplicação da palavra de Deus, ela não é literal, ela precisa ser aplicada, né? E não reproduzida. Então você não vai ficar dando 7 voltas em torno do seu problema e no 7º dia dar 7 voltas em torno do problema e ficar tocando chofar. Por favor, não é por aí. Mas há aqui, antes que o povo fosse cumprir essas ordens estranhíssimas de Deus, houve uma interação entre Josué e o anjo do Senhor. É nessa interação que nós podemos perceber
algumas atitudes práticas que nós precisamos adotar em nossa vida se quisermos ser vitoriosos. Você quer ser vitorioso? Eu perguntei lá no início. Todo mundo disse que queria ser bem-sucedido, ser vitorioso. Então vamos prestar atenção naquilo que Josué fez, porque ele foi um cara muito bem-sucedido, né? Então, ei, Josué, um cara muito bem-sucedido, seja como Josué. Josué capítulo 5, versículos 13 a 15. Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem de pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: você é por nós ou por nossos inimigos? Nenhuma coisa nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante dos exércitos do Senhor. Então Josué prostrou-se rosto em terra em sinal de respeito. E a palavra respeito aqui significa temor. Então quando você ouvir na palavra de Deus que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, a mesma palavra é essa aqui, que aqui foi traduzida como respeito, que é exatamente o sentido dela. Respeito pelo Senhor. E em sinal de respeito, ele se prostrou com o rosto em terra e perguntou ao anjo: que mensagem o meu senhor tem para o seu servo? Fala que o teu servo ouve. E o comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. Ele cumpriu. Então, a minha pergunta para você é a seguinte: você sabe como aplicar isso à sua vida? Como aplicar essa palavra, essa sequência de atitudes de Josué à nossa vida, para que nós possamos ser tão bem-sucedidos quanto ele foi? Em primeiro lugar, olhar para cima. O anjo estava acima de Josué. O anjo não estava no mesmo nível de Josué. A solução do seu problema não está no seu nível. Está acima de você. Olha para cima. Não busque em você mesmo a solução do seu problema. Olhe para cima. Olhe para Deus. Busque no Senhor a resposta para o seu problema. Esse é o primeiro passo. Não busque a resposta nos conhecidos, nos amigos, na sabedoria, na cultura. Busque a resposta em Deus. Olhe para cima e você verá o mensageiro, a mensagem do Senhor vindo para você. Esteja ela chegando a você como for, por meio de uma pregação, por meio de um cântico que você esteja ouvindo na rádio, por meio de um sonho. Sim, cremos em sonhos, por meio de uma visão, por meio de uma convicção que você sinta. Mas olhe para cima. E o segundo passo, uma vez que você olhou para cima, e para olhar para cima você tem que acreditar, né? Tem que acreditar que Deus fala com você. Porque se você viver como se fosse ateu, você vai à igreja no domingo, ouve uma mensagem, que legal, inspirador. 10 minutos depois você já não lembra mais nada do que você ouviu, já está totalmente envolvido lá nas redes sociais, e a vida que segue, e você vive a tua vida como se Deus não existisse, é o ateu funcional. Desse jeito, você não vai conseguir perceber nada, você não vai ver nada, vai estar vivendo somente pelos seus próprios recursos. E sabemos que a gente não vai muito longe assim. Então, vamos mudar um pouco a atitude? Vamos passar a diariamente buscar na palavra de Deus essa intimidade que nos permitirá olhar para cima e enxergar alguma coisa? Insanidade, já dizia Einstein, é fazer as mesmas coisas do mesmo jeito e esperar obter resultado diferente. Não vai conseguir. Se você quer obter resultados diferentes, mude a sua atitude. E a atitude de Josué foi clara. Ele buscou o Senhor. E o segundo passo, ele se humilhou. Ele reconheceu, ele prostrou o rosto em terra quando ele viu o anjo do Senhor.
Será que nós estamos dispostos a nos humilhar diante da presença de Deus? Ou seremos irreverentes na presença de Deus? Muitas vezes somos, né? Vocês lembram o que Pedro fez quando no Monte da Transfiguração viu a presença de Deus, viu as testemunhas, né, que cremos que tenham sido Moisés e Elias, ali falando do poder de Deus demonstrado na vida de Jesus? O que Pedro fez? Senhor, vamos construir aqui 2 cabanas e tal. Coisa mais nonsense. A ponto de Deus falar, cala a boca. Cala a boca. Olha, Pedro foi a única pessoa na Bíblia que tomou um chega para lá de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Impressionante, cara. Impressionante. Ele tomou cala a boca de Deus Pai no Monte da Transfiguração, tomou cala a boca de Jesus Cristo, para trás de mim, Satanás, né? Você não sabe o que você está falando. E depois tomou, agora não estou me recordando exatamente qual foi o momento que ele tomou um chega para lá do Espírito Santo também. Então, cuidado, se você for muito atirado assim, você pode tomar uma chamada também. Mas eu acho que ele aprendeu. Porque olha só, não precisa ficar lá em Josué de novo, não. Vai para 1 Pedro, lá para o final da sua Bíblia. Vamos ver como ele aprendeu a ficar calado e ouvir? Resultado prático, né? Aplicação na vida de uma lição. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6 a 11. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade. De novo, essa história de lançar sobre Deus a nossa ansiedade, não andar ansioso por coisa nenhuma. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Puxa, não é só de mim que Ele cuida, não. Ele cuida de você também. Sejam sóbrios e vigiem, fiquem atentos, porque o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então seja sóbrio, vigie, cuidado com o site que você visita, cuidado com a página que você segue, ou com o perfil que você assina, ou com o filme que você assiste. Cuidado, seja sóbrio. Há questões que para a nossa cultura é tudo normal, tudo normal. Ah, qual o problema? Não, gente, tem problema sim. Nós precisamos tomar cuidado para não poluir a nossa mente com coisas que não agradam a Deus. Vocês acham que se a nossa mente está toda poluída, ela vai estar pronta para perceber a presença de Deus na nossa frente? Não vai, não vai, estaremos cegos, porque o diabo terá nos conduzido com o seu rugido para longe de Deus. Sejam sóbrios, vigiem, resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. E olha, gente, nós aqui no Brasil, no mundo ocidental, nós somos privilegiados, porque o tipo de sofrimento, de perseguição que estamos vivendo, é uma perseguição muito mais velada. Se você não entrar na rede social, a probabilidade de dar algum problema para você é pequena. Não brigar com alguém no aeroporto e tal, né? Depois, enfim. Eu estive lá, naquele lugar, exatamente no lugar, lá no aeroporto de Roma. Então, cuidado com quem você vai brigar no aeroporto. Mas, fora isso, a chance de chegarem até você é pequena. Né? Se não falar demais, se não se expuser, está tranquilo. Os nossos irmãos estão sendo caçados, literalmente, como se fossem animais, na Nigéria. A Nigéria está às portas de uma guerra civil.
muçulmanos atacando cristãos. São de etnias diferentes, com religiões diferentes, e está sendo fomentada uma guerra civil na Nigéria. 200 milhões de habitantes, num país do tamanho do estado da Bahia. Imagina, a população do Brasil toda no estado da Bahia. Essa é a Nigéria. No mundo comunista, os cristãos estão sendo perseguidos. A China, que tinha se aberto para a presença de igrejas cristãs, já fechou todas, tudo fechado. Estão perseguindo as pessoas dentro das suas casas, quando fazem reuniões. Nossos irmãos estão sendo perseguidos. Está havendo milhares de conversões no Irã, coisa assim totalmente sobrenatural. E os que se convertem são perseguidos. Os batismos são secretos. Porque você se converter do Islã para outra religião é passível de morte pela Sharia. Você vai morrer. Então, nossos irmãos no mundo comunista, no mundo muçulmano, estão sendo perseguidos. A vida deles está sendo perseguida. Nós também estamos, mas de outra forma, de uma forma mais cultural. Então, pensem nisso. E é por isso que nós toda quarta-feira oramos pela igreja perseguida, pelos nossos irmãos que estão sendo perseguidos em vários lugares. Eles também estão passando, como disse Pedro, por sofrimentos iguais ou até maiores. Porém, continua Pedro, o Deus de toda graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja todo o poder, para todo sempre. Amém. Está passando por dificuldade? Está passando por desafio? Olha só o que Pedro está dizendo. Se você se humilhar diante do Senhor, se você fizer exatamente o que Josué fez, prostrando-se em terra, com o rosto em terra, diante daquela aparição da palavra de Deus, o mensageiro da palavra de Deus, o que você tem, o que o Senhor tem para mim? Se você tiver a mesma atitude que Josué, se você fizer o que Pedro está dizendo para você fazer, o Senhor, no tempo dele, não no seu. É chato isso, eu sei, mas é o que a palavra diz, não é no nosso tempo. É no tempo dele, vai te restaurar. Ele vai confirmar o amor dele por você. Ele vai te fortalecer, te dar forças e o porá sobre firmes alicerces. Essa é a promessa de Deus para nós. Mas essa promessa depende de você primeiro se humilhar diante da poderosa mão de Deus. Somente assim, no meio do sofrimento, como o próprio Pedro diz, que é um sofrimento que durará um pouco de tempo. Não é um sofrimento eterno. Enquanto durar a vida, haverá sofrimento. Não, ele não está dizendo isso. Ele disse que haverá sofrimento por um pouco de tempo. Mas depois disso, virá a terceira questão. Deus dirá o que você deve fazer. Então, primeiro, você olha para cima. Se preparou, está preparado, está consciente, confiante na promessa de Deus, aí você olha para cima, percebe a presença de Deus, se humilha na presença de Deus, a palavra de Deus vem para você. Aí o que você tem que fazer? Cumprir. Tira a sandália do pé. Ele tirou. Ele não questionou. Só que às vezes a palavra de Deus parece loucura, não é verdade? Você vai falar para o povo, dar uma volta em torno da cidade por 7 dias, aí no 7º dia você vai dar 7 voltas. Pô, Senhor, pensei que o Senhor fosse me dizer aqui, me ajudar a inventar pólvora para eu poder construir uns canhões aqui para derrubar essas muralhas. O Senhor vem com esse papo aí de ficar tocando trombeta na frente da cidade? Pô, que coisa maluca é essa? É óbvio que Deus não vai estar falando com você especificamente disso, mas Ele pode estar dando uma solução para você que, aos seus olhos humanos, pareça absurda. De repente vem um insight, faz tal coisa, procura tal pessoa, e você, pô, mas
essa pessoa não tem nada a ver comigo, essa pessoa nem quer falar comigo. Gente, não considere a mensagem de Deus para você como loucura. Abra lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 1. Vou ler para vocês versículos 18 a 31. Estamos então vendo que a mensagem do Senhor, a direção de Deus, pode parecer nonsense, pode parecer totalmente sem pé nem cabeça, como provavelmente pareceu para Josué, né? Mas vejam, a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Ou seja, lá em Isaías, capítulo 29, versículo 14, Deus já tinha dito que iria destruir a sabedoria dos sábios, rejeitar a inteligência dos inteligentes. Então, é uma promessa de Deus. E aí, Paulo então continua: onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador dessa era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Pois agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus, pelo seu misticismo, pedem sinais miraculosos. Os gregos, por conta da sua racionalidade, buscam a sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo e este crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tenham sido eles judeus, tenham sido eles gregos, mas foram chamados, Cristo não é nem loucura e nem escândalo. Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força dos homens. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas, as que nada são, para reduzir a nada as que são. Olha só que jogo de palavras bacana aqui. E por que isso tudo? Para que ninguém se vanglorie diante do Senhor. E ele conclui, versículos 30 e 31, dizendo: porém, por iniciativa dele, a iniciativa é de Deus, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Glorie-se no Senhor, pois essa é a atitude de alguém vitorioso. Se você adotar essa mesma prática que Josué adotou na sua vida, ele se preparou, ele teve fé na aliança dele com Deus, ele olhou para cima em busca da direção de Deus, ele se prostrou em sinal de respeito diante da mensagem que lhe foi apresentada, humilhando-se diante da palavra de Deus. O anjo era o portador da palavra e estava pronto a cumprir aquilo que lhe foi dito. Se tivermos a mesma atitude, confiança, humildade e obediência, também seremos vitoriosos. A promessa de Deus se aplicará à nossa vida. Você está disposto a adotar para a sua vida o exemplo de Josué?
Como diz a brincadeira, né? Ei, Josué, seja como Josué. Seja como Josué, aplique a sua vida, creia na presença de Deus a seu lado, humilhe-se diante da palavra de Deus, colocando a vontade de Deus, a sabedoria de Deus acima da sua. Obedeça às instruções que Ele lhe der, por mais absurdas que pareçam aos olhos humanos, aos seus próprios olhos. Aí sim você vai ser vitorioso. E você? Como você está respondendo à loucura da pregação? Esse doido que está falando aqui há exatos 40 minutos. Como você responde? Você responde com confiança ou com ceticismo? Você responde com humildade ou com arrogância? Responde com obediência ou com questionamento? Eu sou servo como você, mas a palavra de Deus é senhora. Assuma a postura de Josué. Confiança, humildade e obediência. Não duvide do amor de Deus por você. Em tempo nenhum. Não duvide. E você será vitorioso. Afinal, como não ser vitorioso? Como disse Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 32, não precisa abrir a sua Bíblia, porque você vai ler junto comigo, está projetado aqui agora. Vamos lá? Aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Diante dessa promessa, como não confiar? Como não se humilhar diante da presença de Deus? Como não obedecer? Não duvide, creia. E receba aquilo que Deus tem prometido para você.